Para começar, vamos de eleições. Eleições 2022. E pesquisas eleitorais que retratam as intenções de voto para a presidência da República. Começamos justamente com o levantamento feito pelo Poder Data. Essa pesquisa foi divulgada no dia de hoje. Temos as informações em tela para as pessoas que nos acompanham por vídeo. O candidato Lula do PT registra 44% dos votos. Já Jair Bolsonaro do PL, que tenta a reeleição, registrou nesse levantamento 37%. Na terceira colocação aparece o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 7%. Na quarta colocação vem a candidata do MDB, Simone Tebet, que teve o índice de 4%. Na sequência, Soraya Tronic, do União Brasil, com 1%, e Luiz Felipe Dávila, com 1%. As pessoas que disseram que vão votar em branco ou nulo representam 3%, e as pessoas que não sabem, 2%. Eimael, do Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelman, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram. Uma outra pesquisa que foi divulgada hoje foi feita pelo grupo Genial Quest. Nesse levantamento, Lula registra 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro do PL, 10 pontos atrás, 34%. Já de acordo com o Instituto IPEC, Lula venceria hoje nos estados de São Paulo e Minas Gerais e empataria com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. E tem uma outra informação, uma novidade em torno das eleições, que são as novas regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação à fiscalização das urnas eletrônicas que começaram a ser lacradas. E esse é justamente o tema da nossa enquete de hoje. A pergunta que nós pusemos no nosso portal de notícias é a seguinte: você acha que as medidas de segurança que estão sendo implementadas e tomadas são suficientes para garantir a integridade das urnas? Vá no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e registre o seu voto. Daqui a pouco a gente traz os percentuais e vamos analisar com os nossos comentaristas. Tem muita notícia, muita informação. Vamos começar a nossa sessão de debates com os nossos comentaristas. Quero apresentá-los, como sempre, Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, Jorge Serrão, Cristina Grêmio e também Fábio Piperno. Agradeço demais pela participação de todos. Eu começo essa rodada com o Rodrigo Constantino. Constantino, então essa pesquisa Poder Data que eu acabei de destacar apresenta estabilidade nos números. Na verdade, houve uma oscilação de 1 ponto para cima de Lula. Jair Bolsonaro se manteve com 37%. A diferença entre os dois é de 7 pontos. Se nós contabilizarmos a margem de erro, essa diferença poderia chegar a 3 pontos percentuais. Que avaliação você faz desses últimos levantamentos? É possível compreender que Lula e Bolsonaro chegarão no dia da eleição muito próximos? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Eu vou fazer minha ressalva de sempre, né, que eu não confio muito nessas pesquisas, seja por questão de defasagem metodológica, seja por questão de até mesmo um viés deliberadamente aí, a favor da esquerda. E nós temos a opção de acreditar nessas pesquisas ou naquilo que os nossos olhos enxergam e também naquilo que a gente chama de linguagem corporal, né, a postura da própria oposição. O que ela está querendo dizer? O que os petistas têm exalado por aí? Não é muita confiança, né? Parece até um certo desespero cá entre nós. Agora estão contando sempre com os artistas que sempre defenderam aquilo que é mais nefasto na história da humanidade para fazer campanha de vira-voto. Quer dizer, quem está precisando tanto fazer apelo a voto útil ou vira-voto não me parece estar tão confiante assim na larga vantagem de uma datafolha da vida. Além disso, veja que os petistas e Lula, inclusive, estão aceitando de bom grado, ao que parece, a adesão de todos os tucanos quando acaba a farsa da terceira via, né? O mais recente a ingressar nessa tentativa de trazer o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, é o Miguel Reale Júnior, aquele que assinou o pedido de impeachment de Dilma Rousseff e que, portanto, foi chamado desde sempre
pelo PT e pelo Lula de golpista. Ou seja, a turma do PT está aceitando até golpista para tentar ganhar algum voto, algum apoio, né? Isso não me parece alguma postura de quem está confortável e confiando nas pesquisas do Datafolha e companhia. Isso me parece, repito, atos desesperados de quem de alguma forma está prevendo aí uma derrota. Agora, dito tudo isso e feita essa análise, Daniel, eu acho que a coisa está apertada. Eu não acredito também, como alguns bolsonaristas acreditam, né, que o Bolsonaro leva no primeiro turno. Eu acho que a eleição vai ter um segundo turno e, como já cansamos de dizer aqui, eu e Serrão, por exemplo, segundo turno é uma nova eleição. Então eu aproveito para tratar dessa questão com o Jorge Serrão. Serrão, segundo turno já definido, Lula e Bolsonaro, porque inclusive, de acordo com essa pesquisa do Poder Data, Tebet e Ciro desidrataram, oscilaram para baixo, 1 ponto cada. Ciro ficou com 7 e Tebet com 4. Então os eleitores que em algum momento tinham decidido por Tebet e Ciro, talvez agora tenham mudado de ideia? Com certeza, saudações, meus amigos e amados haters. Dificilmente essa eleição possa ser decidida no primeiro turno. Mas por que eu estou dizendo isso? Dificilmente, se você acreditar nas pesquisas. Pelas pesquisas, é segundo turno entre Bolsonaro e Lula ou Lula e Bolsonaro. Vamos ver quem pode chegar na frente ou não nesse primeiro turno. A tendência certa, mais objetiva, é realmente um segundo turno, independentemente de você acreditar ou não nas pesquisas. Por quê? Porque a eleição está polarizada. Agora, pode ocorrer surpresa? Pode. A gente pode ter aí nas ruas o que a gente vê nas ruas de mobilização. Nas ruas, a mobilização de Bolsonaro é maior que a de Lula. Mas isso é a garantia absoluta de que Bolsonaro possa ganhar a eleição? Não. Como torcida, vale. Mas objetivamente, a gente vai ter que esperar. Não dá para ter a previsão exata. Não somos aqui pitonisa. Não fazemos igual as pesquisas que já estão dando a vitória de Lula antes mesmo de pensar em ter eleição, ele já ganharia a eleição. Então, devagar com essa análise de pesquisa. O que a gente tem que olhar, e é preciso que você que está escutando, vendo a gente, preste bastante atenção. É na estratégia e na tática. A tática e estratégia do PT está focada absolutamente nesse último finzinho de campanha de primeiro turno em destruir a imagem de Jair Bolsonaro, utilizar fatos e factoides do passado para ridicularizar e desgastar ainda mais a imagem de Bolsonaro, garantindo que isso vai ter força nas redes sociais. Isso já começou hoje de maneira muito intensa, principalmente no Twitter e nos veículos, nos sites, nos portais dos formadores de opinião de esquerda. E outra estratégia deles muito evidente além de atacar o Bolsonaro, é tentar passar uma falsa imagem de que Lula, uma eventual eleição de Lula, agrada ao poderio econômico brasileiro. Por isso começaram ontem a mostrar o Lula do lado de Meirelles. Se o Lula ganhar, tá vendo, Meirelles vai ser o ministro, está fazendo. Então começa essa lenda. Jair Bolsonaro, o que está fazendo? Jair Bolsonaro está atacando muito pouco seu adversário Lula. Mas aí que tá, não é Jair Bolsonaro quem tinha que atacar o Lula. Quem tinha que atacar o Lula é a campanha eleitoral de Bolsonaro. Ela está batendo menos do que deveria no seu adversário. Então, nesse momento, o que se tem que avaliar é qual o tamanho do estrago que será produzido na candidatura de Bolsonaro e na de Lula pelos ataques, porque as duas campanhas vão jogar para o ataque, enquanto a campanha de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro deveria estar muito mais focado em mostrar as realizações dele de governo e aquilo que ele tem ainda condição de fazer se tiver a chance do segundo mandato. Então, para resumir, Bolsonaro está dando mole, vacilando na estratégia de campanha dele. Ponto. Chorem quem quiser chorar. Pois é, além desse aspecto dos ataques, Cris Grêmio, o Constantino trouxe um elemento que é importante destacar, que é esse movimento de artistas publicando vídeos nas redes sociais falando em virar votos, né?
Qual seria o objetivo da campanha de Lula em promover uma campanha dessa? Você acha que há uma preocupação em torno do universo de votos de Lula? Qual seria a realidade? Ou você entende que é uma estratégia para tentar, de alguma maneira, vencer em primeiro turno ou roubar parte dos votos de Ciro Gomes? Eu acho que é um pouco disso tudo, né, Daniel? Boa tarde para você, colegas de bancada, nossa audiência. Mas eu concordo com o que o Constantino disse. A gente tem que olhar para o que os nossos olhos estão mostrando e o que a gente vê é um desespero absoluto por parte de lulistas. E lulistas aqui, os oficiais, né, os petistas de carteirinha, aqueles que estão envolvidos diretamente na campanha, mas também todos esses artistas, esses militantes de redação aí travestidos de jornalistas, todos esses andam num desespero, precisam denegrir a primeira-dama, chamar insinuar que é uma pessoa que não sabe a diferença entre um enterro de uma rainha e um desfile de moda, precisam denegrir os brasileiros que moram no exterior, que pagaram lá do seu dinheirinho suado para fazer uma viagem até Londres ou até Nova York para ir recepcionar o presidente e demonstrar apoio, estão causando surpresa na polícia britânica, na polícia americana, nos outros chefes de Estado. O que acontece com esse chefe de Estado brasileiro que é tão assediado assim? No mínimo, estão conseguindo trazer um contraponto a essa mídia militante nacional que repercute internacionalmente e que fica passando uma ideia errada do Brasil. O presidente fez muito bem no discurso da ONU de falar dos milhões de brasileiros que foram às ruas no dia 7 de setembro. Ele até reforça, né? O presidente fez esse chamado porque era uma data nacional e tal, porque aqui internamente as imagens já são conhecidíssimas, há uma militância tentando negar que isso aconteceu, mas no exterior sempre fica aquela dúvida, aqueles milhões estão protestando contra o presidente, porque realmente a mídia deturpa um pouco sempre o fato em si. E aí a gente está vendo do outro lado um monte de denúncias aí de que nos parcos comícios agendados a céu aberto, como aconteceu aqui na minha cidade, em Curitiba, recentemente, ônibus e mais ônibus e mais ônibus com gente paga para vir a Curitiba marcar presença ali. E detalhe, num calçadão de pedestres, que normalmente é palco de manifestações e que sempre esteve livre, que foi todinho fechado com muros, com tapumes. Os comerciantes de Curitiba revoltadíssimos que a prefeitura autorizou isso, mas para quê? Para afunilar e permitir uma imagem mais comprida, assim, fazer um dronezinho, dar uma pequena viagem e fingir que havia muita gente ali naquele comício quando não havia. Então, é tanto esforço para tentar forçar uma realidade que não existe, e tanto desespero para tentar negar a realidade que existe do outro lado, que a gente fica sempre, claro, duvidando dos institutos de pesquisa. Então, para mim, essa mobilização de artistas, de campanha orquestrada nas redes sociais, agora vamos todos juntos ao mesmo tempo, ninguém larga a mão de ninguém, vamos pedir voto útil, é desespero, sim. Agora, Fábio Piperno, trazendo também o elemento de 7 de setembro, mas destacando esse outro levantamento da Genial Quest, que apontou uma diferença de 10 pontos, Lula oscilando 2 pontos para cima, de 42 para 44, e Jair Bolsonaro se manteve com 34% das intenções, de acordo com esse levantamento. Na sua avaliação, Piperno, Jair Bolsonaro atingiu o teto? Você acha que os efeitos que a campanha esperava de 7 de setembro foram mais tímidos? Boa tarde, Daniel. Um grande abraço aos colegas e à nossa audiência. É claro que foram tímidos, esses avanços foram super tímidos, porque, na verdade, não houve nenhuma oscilação para cima aí do presidente, porque, inclusive, ele bateu no teto e eu venho dizendo há muito tempo que ele é o candidato do 1/3. Você pega os principais institutos de pesquisa, todos eles dão ao presidente da República mais ou menos 1/3 das intenções de voto. Algumas pesquisas feitas pelo telefone, às vezes dão um pouquinho mais, 36, 37, como essa que a gente apresentou agora do Poder Data. E provavelmente, se não houver nenhum ganho, nenhum movimento inesperado desses últimos dias, até porque restam apenas 8 dias para o final da campanha, é muito improvável que a gente veja grandes oscilações. E aí esse 1/3 transformado em voto válido pode dar aí 36%, talvez 38%, um desempenho pífio para quem é presidente da República. Aliás, nenhum outro presidente na história do Brasil, candidato à reeleição, chegou a 8 dias do término da campanha
com intenções de votos tão modestas quanto o presidente da República. Podem pegar, enfim, Fernando Henrique, Lula, até a Dilma, vejam bem, né? Então isso também mostra que, tirando aí, né, a bolha, chapa branquista, ou então aquele eleitorado cativo, fiel e tal, o presidente não conseguiu convencer mais rigorosamente ninguém. E por onde ele passa, né, deixa um rastro também não só de aplausos dos seus apoiadores, mas também de protestos. Aliás, em Nova York, inclusive, imprimiram lá em prédios que são ícones da cidade, coisas como vergonha, enfim. Mas a verdade é que essas últimas pesquisas, elas apontam também algo importante, que embora o presidente esteja estagnado, o ex-presidente Lula também não tem grandes oscilações, mas em todas ele vai aumentando um pouquinho, até no Paraná, que aumentou a diferença entre os dois em 0,4. Essa aí aumentou em mais 2 pontos, a outra, aqui surgiu, a outra que a gente mostrou aí do Poder Data, mais 1. O fato é que qualquer ganho na reta final para quem está na frente é algo substancial e é algo emblemático. Agora, sem contar que nos últimos dias, o ex-presidente Lula tem recebido muitas adesões de pessoas que não necessariamente têm votos, como Miguel Reale Júnior, hoje o diretor executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Fausto. A gente viu ontem o Henrique Meirelles, na semana passada a Marina Silva, mas são adesões muito simbólicas, atingindo aquilo, reforçando aquilo que a campanha do Lula quer. Ou seja, dá a ideia de que a campanha dele, de que a candidatura dele agrega uma frente ampla. Falta convencer o Ciro. Esse é mais difícil e esse não vai ser convencido. A ponto, inclusive, de hoje ter surgido aí um manifesto assinado por intelectuais e políticos de vários países aqui da América Latina que chegaram a criar um site, Renuncie Ciro, acho que é renuncieciro, @org, enfim, alguma coisa do tipo. Já vejo aqui e passo depois. Aliás, @gmail.com. É um absurdo, mas campanha eleitoral tem desse tipo de coisa. Agora, Constantino, você sinalizou que queria falar, bom, esses apoios que Lula tem recebido não ajudam na transferência de votos. Ajudam exatamente no que, na sua avaliação? Então, Daniel, era sobre isso que eu queria falar, porque essa grande frente ampla pela democracia, entre aspas, é o quê? É o ajuntamento dos 50 tons de vermelho de quem quer a volta da roubalheira. Então nós temos que usar aqui um português muito claro para falar do que está acontecendo no Brasil hoje. Em primeiro lugar, nós temos a eleição mais manipulada de todas. Um TSE que virou de forma escancarada partido de oposição. Veja que agora está exigindo lá, após provocação sempre ele, ministro Alexandre de Moraes, a Justiça mandou tirar um vídeo do Deltan Dallagnol, que é candidato, por falar do STF como o caso da mãe Joana. Quer dizer, agora tem um crime de opinião mesmo. Ninguém pode achar que o STF é caso da mãe Joana, sendo que, nesse caso, cá entre nós, eu acho que a mãe da Joana é que devia entrar na justiça pela ofensa. Então, nós estamos vivendo um grau de manipulação, a partidarização da justiça eleitoral, a mídia desesperada, o Globo lançando essa notícia que o Piperno trouxe agora, quase como apoio, lideranças latino-americanas pressionam Ciro pela existência. Vamos apertar a tecla SAP. O Foro de São Paulo, os narco-guerrilheiros, aquele que subiu no púlpito na ONU para pedir a legalização da cocaína, dizendo que o carbono faz mais mal do que a cocaína, esse amigo do Lula, companheiro do Foro de São Paulo, esses estão pressionando Ciro Gomes para aderir à quadrilha, ao ladrão que quer voltar à cena do crime. É disso que se trata. E eu tiro meu chapéu para aqueles que resistem a essa pressão, que envolve ameaça, dinheiro, tudo junto. O Ciro Gomes subiu no meu conceito essa eleição. Ele com certeza caiu na do Piperno, que declarava voto a ele. Ele chamou o Lula de encantador de serpente, disse que se bobear o PT vai lá e bate tua carteira, e agora se referiu ao fascismo de esquerda, que é uma expressão que eu já usei aqui inúmeras vezes, porque quem estudou história sabe que o fascismo é de esquerda. Aliás, Ciro Gomes que andou mencionando a esquerda caviar, aquela que detona a polícia e vai lá consumir cocaína. Aqui o amigo do Lula quer liberar geral. Então tá tudo muito amarradinho. A mídia podre, os tucanos de sempre, os 50 tons de vermelho, não tem nenhuma surpresa. É a eleição de todos do sistema podre carcomido, unidos contra um, Jair Bolsonaro, que só tem uma coisa ao seu lado: o povo.
Esse que vai às ruas em Londres, em Nova York, no Brasil nem se fala. Milhões e milhões de pessoas. É só isso que o Bolsonaro tem. Contra todo um sistema unido, que só não tem uma coisa, o povo. Por isso precisa pendurar na fachada de prédios milionários, né, cartazes, porque não tem povo, acabou a mortadela para manter militância nas ruas, então só tem isso, a democracia de gabinete. Como brincou o nosso colega Fiuza, né? Se continuar tanta adesão assim de tucanos e tudo mais, desesperados, vão ter que arrumar um auditório um pouquinho maior. Pois é, Jorge Serrão, tem um ponto interessante trazido pelo Constantino em relação a Ciro Gomes, porque ele tem sido pressionado até dentro do próprio PDT. Alguma chance de ele ceder, renunciar ou recomendar votos a Lula em cima da hora, às vésperas das eleições? Nenhuma chance, ele vai bater no Lula até o fim. Até porque, vou repetir o que já disse ontem, Ciro Gomes enxerga que ele tem futuro político e que Lula não tem futuro político. É a visão do Ciro. É o Ciro quem está raciocinando assim. Agora, sobre frente ampla para o PT, o problema dessa suposta frente ampla do PT é que falta ela provar que ela tem povo, que ela tem massa por trás dela. Uma frente ampla de gabinete, frente ampla de tapetão, isso aí não ganha eleição. E ainda mais se essa eleição for para o segundo turno, se ela for uma eleição quase que plebiscitária como essa que está aparecendo. Essa eleição está na cara, a característica dela é a seguinte, é contra ou a favor de Jair Bolsonaro. Essa é a eleição, porque Bolsonaro que disputa a reeleição é o candidato a ser batido. Então, isso é óbvio. Agora, segundo turno é outra história. Por isso que a estratégia correta desse momento é quem quiser vencer a eleição no segundo turno e quem quiser governar depois vai ter que garantir a eleição de uma base sólida de senadores, deputados federais e um pouco também dos estaduais, mas principalmente senador e deputado federal. Então, essa tem que ser a prioridade da última semana de campanha para quem quiser ganhar a eleição. Não adianta vencer o segundo turno, depois tem que governar. Quem não tiver base para governar, não dá mais para ter base governista na base do mensalão, não dá para fazer mais isso, tá? Então, você tem que ter base política estruturada. Quem tiver isso, ganha a eleição e governa depois. Quem não tiver, vai chorar. E nesse caso, o choro não é livre. Pode dar cadeia. Agora, Cris, pode complementar. Queria, inclusive, que você tratasse dessa questão em relação a Ciro Gomes, esse movimento de lideranças, inclusive da América Latina, pedindo que Ciro manifeste apoio a Lula. Eu queria trazer alguns complementos em relação a todas as falas que eu ouvi aqui. Em relação a essa frente ampla, muito entre aspas, né, não tem nada de ampla, junta 10, 15 pessoas num palco é ampla, então a gente pode dizer que o Bolsonaro tem uma frente ampla, que a Simone Tebet tem, que a Soraya Tronic tem, todo mundo tem seus apoiadores. Trazer um monte de gente para cima de um palco que não tem percentual nenhum de votos não significa absolutamente nada. Na garagem de casa a gente pode encher de gente e dizer que é a nossa frente ampla. Isso é uma bobagem tremenda, a meu ver, sem querer desmerecer a importância de cada um, que essas pessoas que foram citadas aí junto de Lula, em determinado momento da história do Brasil, tiveram sim sua importância, hoje em dia não significam absolutamente nada, algumas delas inclusive viraram motivo de deboche, tamanha a insensatez de suas falas atuais. Mas eu queria complementar aqui, usando o termo que o Constantino usou da tecla SAP, né? Então a tecla SAP aqui para informar com todos os elementos que os jornalistas, mesmo que jornalistas de opinião como nós, devem trazer para o seu público, para não descontextualizar, para não omitir fatos, para não trazer só um pedaço da realidade, para dar uma ideia de que a realidade é diferente do que é. Então, fora da bolha lava-lulista, que adora uma narrativa, vamos aos fatos. Nunca antes na história desse país um presidente foi tão atacado do primeiro dia do seu mandato em diante, 24 horas por dia,
por uma imprensa que não tem vergonha nenhuma de dizer que se juntou em consórcio, veículos que antes eram concorrentes, que faziam questão de ir atrás da notícia, de investigar, de dar furo jornalístico, de dizer, olha, foi a nossa equipe que conseguiu descobrir esse erro no governo, cobrar aquela... Não, eles agora fazem de tudo, juntinhos e misturados, ninguém larga a mão de ninguém para passar pano para governo corrupto, que arruinou as finanças do país, que deixou a gente na pior recessão da história, com maior índice de desemprego, fingir que nada disso aconteceu, passar pano para Lula, que foi condenado em 3 instâncias, que a gente não tem como deixar de dizer isso, ele foi condenado em 3 instâncias. O fato de ter sido descondenado numa manobra do judiciário, como eu digo e repito, sem chance de cansar nossa audiência, porque é muito importante relembrar isso, não faz dele um inocente. E aí eu queria também acrescentar algo que o Serrão disse na primeira participação dele aqui. Eu não concordo, Serrão, que a campanha do Bolsonaro está falha. Não acho que está falha. Ela tem tentado, primeiro, trazer todos esses fatos que eu estou citando aí, para mostrar que isso não é chapa-branquismo nenhum ou extremismo nenhum, é simplesmente trazer de forma honesta para o eleitor, para a audiência, para o público, para o brasileiro, o que aconteceu num passado recente, estão querendo jogar para baixo do tapete. E aí o TSE fica nessa manobra aí, tirando não pode, isso pode, não pode. O que a campanha do Bolsonaro tem feito, que para mim é um exemplo do que é realmente investir de forma sensata em marketing político. O último vídeo que eu vi, por exemplo, traz uma retrospectiva de multidões na rua desde o dia 1º de setembro. 1º de setembro na cidade tal, vem lá aquela multidão. Dia 2 de setembro, motociata, não sei onde. Aquele apoio orgânico que o Rodrigo Constantino citou dia após dia pelo Brasil inteiro. 7 de setembro, uma tarja preta, não podemos mostrar. 8 de setembro, 9, 10, 11, 12, Bolsonaro em Londres, em Nova York, aquela multidão. Para mim, isso é um recado claro para quem está olhando e viu com os seus próprios olhos o que aconteceu no Brasil no dia 7 de setembro, não pode ser mostrado e pouco importa se ele apareceu na janela da casa do embaixador em Londres. Aquilo não é a embaixada, ele estava falando ali, ele estava hospedado ali, falou por 3 minutinhos, sem microfone, sem nada de improviso, para agradecer aquele apoio que ele recebia dos brasileiros que estavam lá na rua. Pouco importa se ele não pode mostrar aquilo. Em Londres havia uma multidão atrás dele, todo mundo viu, as imagens estão correndo na internet. Então eu acho que a campanha está sendo feita de forma honesta, pelo menos do lado de cá, do lado chamado de chapa branquista, e do lado que adora uma narrativa, ela está sendo feita na honestidade deles, né? Estreitando ruas para filmar fechadinho, fingir que tem uma multidão, metade dessa multidão chegou em ônibus com graninha paga ali na entrada do ônibus, vários vídeos circulando na internet também, um monte de ajuda do judiciário aí para mostrar isso, não mostrar aquilo. Então é uma campanha que o brasileiro está olhando, acompanhando e está assim decidindo como vai votar. O número de brancos, nulos e indecisos está diminuindo. Jovem Pan News e a hora certa, agora 5 horas e 28 minutos. E vamos seguir com os destaques da nossa enquete. Quero trazer justamente o resultado parcial. Nós colocamos a seguinte pergunta no nosso portal: você acha que as medidas de segurança que estão sendo tomadas e implementadas são suficientes para garantir a integridade das urnas eletrônicas? 10% das pessoas que votaram disseram que sim, essas medidas são suficientes. Já a grande maioria, 89,84%, disseram que não, essas medidas não são suficientes. Daqui a pouco a gente volta com mais um resultado parcial e depois, ao final, fechamos essa enquete para analisar com os nossos comentaristas. Seguimos com o Fábio Piperno. Piperno, enquanto a Cris falava, você parecia não concordar com o que ela estava dizendo. Queria então que você trouxesse a sua análise. A Cris falava sobre uma certa parcialidade da imprensa na cobertura dos assuntos ligados ao presidente Bolsonaro. Olha, o único receio que eu tenho em relação ao lado bolsonarista, nessa reta final de eleição, é até o Roberto Jefferson pular o muro e resolver aderir a essa frente ampla, porque o Roberto Jefferson acionou o Bolsonaro na Justiça Militar por omissão e prevaricação, né? São as acusações dele em função aí do que ele qualifica de omissões em relação a atitudes tomadas pelo STF.
Então, veja, é claro que as últimas adesões ao ex-presidente Lula, elas não necessariamente são de pessoas, como eu disse antes, de pessoas que são aí campeãs de votos. Não se trata disso. Se trata mais de um efeito simbólico, até porque essas pessoas muitas vezes são ligadas a outras correntes importantes, como, por exemplo, Henrique Meirelles. E ontem, logo após o anúncio do Meirelles e tal, a gente até comentava aqui fora do ar que a Bolsa tinha subido 2%, porque o mercado se sente mais seguro com a adesão do Meirelles à candidatura a Lula. Acha que é uma forma, né, de, em um eventual governo Lula, não se fugir da ortodoxia econômica. Enfim, mas a verdade, Daniel, aqui, veja, o governo Bolsonaro é tão ruim e deletério que ele é capaz, primeiro, de ressuscitar o Lula. Porque eu acho que dificilmente o Lula, de novo, seria protagonista em uma eleição para presidente da República, depois de tudo que aconteceu, né? Principalmente porque o PT já havia perdido a última, aliás, perdeu a última, e houve sim um dano reputacional ao partido muito grande que eu imaginei fosse irreversível. Bolsonaro consegue, de alguma forma, dar uma sobrevida ao Partido dos Trabalhadores. Segundo, existiu sim um consórcio de imprensa, principalmente na época da Covid. Época da Covid, na qual o Brasil, com 2,7% da população mundial, foi responsável por 11% das mortes da Covid em todo o mundo, né? Isso também foi um absurdo. Também há, sim, uma oposição muito grande em relação à política ambiental, e não é apenas uma oposição lá de fora, mas aqui também. E vejam, as pessoas, os críticos, usam dados do INPE, ou seja, usam dados oficiais para mostrar o que está acontecendo, né, há muito tempo. A política ambiental é realmente um desastre. E bate naquela, né, na tecla do samba de uma nota só. Porque, enfim, o agronegócio é um sucesso. E faz muito tempo. Não é porque o Bolsonaro é presidente. É porque faz muito tempo. Há muito tempo o produtor rural trabalha bem, foi procurar o que de mais moderno existe. Há muito tempo ele tem os recursos necessários para produzir muito. E é, sim, um sucesso. E veja, a oposição não é só do Lula. Todo mundo faz, até a Soraya Tronic, que 3 meses atrás era vice-líder do Bolsonaro no Senado e hoje ela é candidata de oposição também. Então, por que todo mundo é oposição ao Bolsonaro, né? A hora certa na Jovem Pan News, 5h33, 3 em 1, com muito debate aqui para você, os assuntos mais quentes do dia. Serrão, eu preciso passar a palavra rapidamente para o Constantino, depois eu passo para você. Constantino, Piperno disse que Bolsonaro ressuscitou o Lula na política. Não, quem fez esse trabalhinho sujo aí foi o sistema carcomido e podre. Que a Cris disse que está todo mundo passando pano, mas uma seguidora minha corrigiu. Estão passando borracha. Estão apagando o passado do Lula para ele aparecer como alguém que defende a democracia. O Lula, bajulador de Fidel Castro desde sempre, que gravou vídeo pedindo voto para Hugo Chávez e Nicolás Maduro. E o bajulador do Ustra? O Daniel Ortega de companheiro e se recusa a criticar a perseguição aos cristãos na Nicarágua e compara o tempo de poder dele com o de Angela Merkel. Esse Lula virou o defensor da democracia, segundo esse consórcio podre, que fez um trabalho ainda mais sujo na pandemia de aplaudir, em nome da ciência, atitudes tirânicas que destruíram a economia do Brasil, né? E não salvaram nenhuma vida. Agora, vamos lá, né? O Piperno pergunta por que está todo mundo contra o Bolsonaro. Não, de novo, todo mundo ligado ao sistema. Traidores e oportunistas que até ontem se fingiam antipetistas, né? É esse todo mundo, só não tem o povo. Agora, vamos lá, o Piperno citou o Meirelles e o mercado reagindo. Ele tem que, em nome de algum resquício da honestidade intelectual, admitir que algum estelionato eleitoral está em curso, assim como o Ciro Gomes denunciou, né? Porque quem tem Boulos e Meirelles junto vai enganar um dos dois. Não dá para atender os dois, né? Quem tem MST e está acenando para o agronegócio está querendo enganar um dos dois. Não dá para defender o agronegócio brasileiro e os invasores de propriedade produtiva que matam gado e destroem laboratório. Não dá, né? Então, alguém está sendo enganado nessa história, ou está se juntando ao ladrão que quer voltar à cena do crime por algum projeto pessoal que carece de qualquer espírito público,
né, vaidoso, quer dinheiro, quer poder, quer cargo. A gente sabe o que está unindo esse grupinho em torno do ladrão que quer voltar à cena do crime, sempre, entre aspas, em nome de Geraldo Alckmin, porque é ele quem disse isso. E sobre o mercado subir ou não, vamos lembrar que o mercado financeiro, eu trabalhei muitos anos lá, né, então eu posso falar com lugar de fala, como dizem por aí, muito mais do que o piperno, não estou falando de futebol, por exemplo. O mercado é amoral, quer ganhar dinheiro não importa como, né, enquanto o mercado financeiro erra muito. Eu discutia com muitos coleguinhas e pares do mercado financeiro sobre a ideia da Dilma gestora. Vocês não fazem ideia de quantos bobocas caíram nessa ladainha. E eu ficava impressionado. Vocês estão falando sério que vocês vão acreditar no Globo? Na turma que está, o editorial que está falando a Dilma, uma grande gestora? Essa pessoa é uma besta. Quadrada, vai defender tudo que é mais atrasado e ineficiente que existe no mundo. Meu Deus, vocês não estão enxergando quem é Dilma Rousseff? E muitos coleguinhas no mercado não, Dilma gestora, choque de eficiência. Então, certos gestores do mercado financeiro precisam, às vezes, de um tempinho e de uma certa queda para entender aquilo que está bem diante dos seus olhos e é óbvio para quem tem o mínimo de bom senso. Serrão, você chamou o VAR. Quando você chama o VAR, quer dizer o quê? Quero dizer que tem coisa para corrigir. Primeiro ponto, o mercado financeiro não ficou felizinho, porque o Meirelles, coitadinho do Meirelles, está caidinho, disse que vai apoiar o Lula. Nada disso. A Bolsa subiu ontem porque está entrando como nunca muito dinheiro, capital estrangeiro, que vai investir no único lugar seguro do mundo para isso, chama-se Brasil, independentemente de qualquer coisa. Até em função das questões conjunturais mundiais, mas também porque aqui se fez um dever de casa em termos de infraestrutura que projeta a nossa economia para o futuro. Então, isso é o ponto 1. Ponto 2, questão ambiental. A prova de que o Brasil tem uma agricultura pujante, pulsante, é a prova de que o Brasil é o país que mais respeita a questão ambiental. Quando a esquerdalha vem falar de que o Brasil é um pária ambiental, ele utiliza sempre aquela história de que está pegando fogo na floresta amazônica. A floresta amazônica não pega fogo, pessoal. Essa informação é fundamental de ser dita. O que pega fogo é uma parte da Amazônia Legal, onde temos região de Cerrado. E uma parte região do Pará, que é a expansão de fronteira agrícola, onde se coloca um fogo mesmo ali, criminosamente, e isso tem sido reprimido. Então, isso não torna o Brasil o pária mundial. O que torna o Brasil o pária mundial é a propaganda canalha de uma canhota corrupta, que gosta de viver no esquema da cleptocracia. Esse esquema, a maioria do povo brasileiro não concorda com isso. Leia hoje, dê uma lidinha no meu artigo de hoje, lá no site da Jovem Pan, que você vai entender tantos paradoxos que estão sendo falados nessa campanha eleitoral e que você, eleitor, se entender, você não vai fazer besteira. Agora, a Cris Grêmio, Lula chamou o Meirelles. O reflexo positivo no mercado tem a ver com esse encontro? Olha, não tenho esse conhecimento de causa, não tenho lugar de fala do Rodrigo Constantino por não ter trabalhado nunca no mercado financeiro. Mas eu estou com o nosso VAR aqui, com o Rodrigo Constantino. Atribuir a isso a causa de uma alta nas bolsas ou qualquer coisa assim é de uma insanidade, é de uma desonestidade intelectual com o nosso público. O mercado financeiro não se move por causa de um único elemento e jamais se moveria por causa de um único elemento, ainda que ele seja um banqueiro. Eu queria só relembrar desse apoio extraordinário que Lula ganhou e colocando do lado, né, lado a lado, Boulos e Henrique Meirelles, que na última campanha eleitoral 2018, em que esses dois eram candidatos a presidente da República, eram oposição um ao outro, portanto, Boulos fazia meme na internet com cifrão nos olhinhos de Henrique Meirelles, acusando de um monte de coisas que acho que hoje ele não teria coragem de acusar. Então, é um bando de oportunistas, isso sim, são mortos eleitorais, não tem mais voto nenhum, já não tinham e agora muito menos, e aí querem dizer que estão trazendo uma grande força para alguém que, se não está morto eleitoralmente, está morto moralmente perante pelo menos a parte da nação
nação brasileira que preza por valores, por honestidade, por respeito à propriedade, ao bem comum, ao dinheiro alheio. Não é porque a pessoa é governante, eleita, que pode usar como bem entende, inclusive colocando no próprio bolso ou no bolso do partido parte do dinheiro que pertence à nação. Então, o brasileiro está muito atento em relação a isso e não é um palanque cheio de figurinhas marcadas aí, ainda que num passado recente tenham sido também presidenciáveis, que melhora ou piora a situação de alguém no aspecto político. E Perna, você quer rebater? Porque eu preciso girar o assunto e tratar de uma questão que envolve as eleições nos estados e o apoio dos candidatos ao governo. Por favor. Não, rapidamente. Estamos diante aqui de Joseph Constantino, o guia genial dos mercados, né? Porque ele descobriu que os mercados erraram muito naquele momento, mas até onde se sabe, Constantino, o mercado ganhou dinheiro demais, né? Naquele período Lula, e até, inclusive, gente do PT critica demais isso. Agora, independentemente desse tipo de análise, porque tem muito a ver, claro que com torcida eleitoral também, o fato é que o movimento do Meirelles apoiando o Lula e o mercado enxergando no Lula o favorito, é óbvio que tem um impacto lá de um dia. Naquele dia o mercado reagiu bem. No outro dia volta tudo ao normal. Mas é evidente que reagiu bem. E aí, Constantino, veio uma... Fica no futebol, Pipero. Não, Constantino, Fica não. Você fala muita bobagem, né? Tirando a bolha chapa branca, ninguém leva a sério. Mas aí, Constantino, eu queria te dizer uma coisa. Você tocou num ponto muito marginalmente, mas eu acho que você tocou num ponto importante. É a capacidade que o Lula teve de aglutinar gente que sim, pensava diferente demais já no primeiro mandato. Porque ele foi capaz de, por exemplo, colocar num banco central, né, o Meirelles, mas colocou gente do PT também para trabalhar na economia. Aí no agronegócio, fez muitos discursos, sim, ações aí em defesa do MST. E quem era o ministro da Agricultura? Roberto Rodrigues. O ortodoxo, né? Alguém próximo ao setor produtivo, aliás, até hoje, uma referência que os produtores rurais prezam muito. Então tinha essa coisa de fato, discursar para um lado e colocar a gente de mercado no outro. De ideologias diferentes, mas com um único intuito comum. Gente com ideologias diferentes não me parece. O Capone fez isso também. Oi? Al Capone fez isso também. Exatamente. Agora o Bolsonaro não consegue fazer. O Bolsonaro dos imóveis, né? Enfim, né? Daquela, né? Do honestíssimo. Meu Deus, então, não consegue fazer. Olha a narrativa. Não, aliás, volto aqui a dizer, leiam o negócio do Jair. É muito bom, vocês vão aprender demais. Pois é, tem um outro assunto que a gente precisa tratar, eu quero abordar agora com o Jorge Serrão, porque, Serrão, falávamos das pesquisas, os vários levantamentos, e tem um recorte do IPEC que trata justamente do levantamento para a presidência da República nos estados. E Lula vence Bolsonaro em São Paulo e em Minas Gerais. Então, São Paulo, quem lidera a maior parte das pesquisas? Fernando Haddad, do PT. Em Minas Gerais, quem lidera os levantamentos? Romeu Zema. Inclusive, os institutos apontam vitória em primeiro turno de Romeu Zema. Só que até então, Serrão, Romeu Zema não tinha manifestado apoio, sinalizado apoio a Jair Bolsonaro, e isso ocorreu essa semana. Agora, Rio de Janeiro... numericamente Bolsonaro à frente de Lula, mas há um empate técnico e sabemos que o candidato à reeleição Cláudio Castro é apoiador de Jair Bolsonaro. Serrão, o quanto os apoios dos candidatos ao governo do estado, aos presidenciáveis, pode mudar essa perspectiva na corrida eleitoral para dia 2 de outubro? 2 pontos. Esses apoios regionais serão decisivos, eu repito, serão fundamentais também para aquilo que é prioritário, que é a eleição do senador e a eleição dos deputados federais. Fazer a bancada. Não adianta vencer a eleição e não ter uma bancada em volume, em quantidade e principalmente em qualidade. A esperança é que possamos ter uma bancada de qualidade e com uma melhora profunda no Senado. Do contrário, qualquer que seja o próximo governo, qualquer que seja, hein, ele vai ser uma porcaria. É isso, voltamos com mais notícias aqui no 3 em 1, porque
outras decisões do TSE foram divulgadas hoje relacionadas à segurança das urnas eletrônicas. Os ministros do TSE aprovaram por unanimidade mudanças na resolução que regula os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Essa iniciativa atende justamente a um pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, além de outros partidos políticos. Segundo o presidente do TSE e também relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, foram adicionados ao texto procedimentos que já eram realizados pela Justiça Eleitoral, mesmo antes de constarem nessa resolução que foi aprovada. Bem, seguimos então com a análise dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, como você tem visto essas medidas que vêm sendo tomadas pelo TSE, essas audiências públicas ou essas notícias para publicizar essas ações que tentam garantir uma segurança e também procuram apresentar a lisura do processo eleitoral e das urnas eletrônicas? Você acha que arrefece os ânimos nesse momento? Não, Daniel, são medidas tardias, paliativas, cosméticas, que deixam de fora o essencial. E ninguém vai apagar da memória do brasileiro atento que o próprio STF, na figura, por exemplo, de Barroso, que se vangloriou disso depois, praticou ingerência, interferiu no processo legislativo para barrar uma PEC, que essa sim traria mais transparência e segurança para o processo eleitoral. Então, a questão da não materialização do voto e a impossibilidade de auditagem posterior ao voto nas urnas eletrônicas, isso continua da mesma maneira que antes. E é o fator de insegurança. Então, o resto de tudo é medida pirotécnica para enganar a trouxa. E você, Serrão, medidas necessárias, tardias, faltou alguma coisa? Em 1 minuto. Essas medidas de agora, puro jogo de cena. O que a gente precisa no Brasil é aprimoramento do sistema eleitoral, implantação da contagem pública de voto. Se quer manter o voto eletrônico, ok, mas tem que ter a impressão do voto pela urna eletrônica para contagem 100% dos votos na própria sessão eleitoral. Fez isso, o BU bateu com a contagem na urna, tudo ok, eleição limpa. É para isso que temos de caminhar. Infelizmente, não será assim esse ano. Cris, medidas que satisfazem a quem? Em 1 minuto. Satisfazem só essa bolha doutrinada que acha que está tudo perfeito, a gente ter o mesmo sistema eleitoral de Bangladesh e Butão, que não quer aprimoramento, que exigiu tanto ciência, duplo cego randomizado, um monte de asneira no meio de uma pandemia em que médicos heróis tentavam salvar vidas com o que estava à mão, e agora não querem mais camadas de segurança num sistema absolutamente ultrapassado e mais, que tem 15 etapas, sendo que de 10 a 12 estão nas mãos de empresas terceirizadas, algumas estrangeiras, inclusive. E o TSE não tem alertado a população a respeito disso, não há transparência nenhuma. Precisa de contagem pública dos votos para acabar com essa desconfiança generalizada que existe hoje no Brasil. Em 41 segundos e meio, Piperno, para fechar. Eu confio mais no TSE do que naqueles que inventam a tese do calote no hacker. E outra coisa, confio também que a população brasileira vai respeitar os resultados das urnas. Porque não adianta sair bravateando por aí que, se eu não tiver 60% dos votos, o seu TSE vai ter que explicar porque certamente houve alguma coisa estranha lá. Que isso, né? Que leviandade é essa? Então, esse tipo de dúvida, obviamente, só atrapalha o ambiente que já está por si só bastante convulsionado.